5 álbuns que tiveram suas gravações reveladas em excelentes documentários. A partir de agora em Altos Plays Making Of. Eu estava dando uma organizada na minha coleção de DVDs e resolvi trazer para vocês alguns que eu encontrei que são relacionados a documentários que exploram, os bastidores de gravações, as histórias das gravações de grandes álbuns na história do rock. Então eu achei um belo motivo para trazer não só os documentários, como também para poder, na verdade, trazer os próprios LPs e mostrar as edições que eu tenho aqui de cada um desses álbuns super clássicos. E é claro, gente, eu sei que hoje em dia a maioria das pessoas tem os DVDs e não tem o aparelho, ou então não tem mais os DVDs e tal, mas fica aqui, claro, como dica para você poder também garimpar esses documentários no próprio YouTube, muitos deles, ou então em alguma plataforma de streaming de vídeos e tal, então ficam aqui como sugestões, de repente tem esses documentários que você não sabia nem que existiam, e fica aí a dica então, se tu não tem o aparelho de DVD ou o próprio DVD, fica como dica aí também de garimpo no YouTube ou então na sua plataforma predileta, porque eu sei que muitos deles já estão disponíveis nas plataformas e também aqui no YouTube, então fica aí uma dica agora também de garimpo, não só de LPs, como a gente traz tradicionalmente aqui no Altos Plays, mas também um garimpo de alguns documentários super interessantes. Então fica aí como dica de garimpo de vídeo e, por que não, desses álbuns clássicos, se você não tem ainda, também para correr atrás, mas está aqui um belo motivo para eu trazer para vocês álbuns super clássicos na história da música e para mostrar as edições que eu tenho aqui na minha discoteca. E vamos lá, de largada, já vou começar, já que estamos falando em clássicos, começar com um clássico absoluto na história da música. Estou falando, é claro, aqui do The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, lançado em março de 1973, ou seja, completou 50 anos em março agora de 2023. Tá aqui essa edição que eu tenho, uma edição americana que saiu em 2016, uma reedição super caprichada. Então, e deixa eu, antes de já mostrar os detalhes dessa edição, que é super bonita, já vou trazer aqui para vocês a dica do documentário que tem dessa série super clássica, assim, que saiu, tem várias edições, que são os Classic Albums, e vamos começar então com um dos mais clássicos, que é essa série então que traz aí os bastidores das gravações e as histórias e tal, entrevistas. E o legal dessa série aqui, que é muito naquele clima, que é o clima que eu mais gosto nesse tipo de série, que é eles na mesa de som, abrindo as faixas, mostrando os canais separados e tal. É super interessante. Toda essa série que eu vou trazer nesses primeiros aqui é dessa série Classic Albums, então, que faz esse tipo de revelação, digamos assim. Eles colocam as faixas e vão mexendo nos canais. É super interessante e, como eu disse, tu encontra com certeza aqui no YouTube. Mas deixa eu mostrar já então para vocês também o LP, Não tem muito o que eu falar desses discos, porque estou trazendo aqui são clássicos absolutos que vocês já estão sabendo, espero eu, de todas as histórias, mas o que eu quero mostrar são as edições, Então essa edição aqui de 2016, deixa eu mostrar aqui a parte interna, que saiu então essa reedição, inclusive eu recomendo para vocês, deixa eu mostrar o label também já para vocês, aqui, que sai pela Pink Floyd Records, que a partir de 2016 eles começam a editar os relançamentos todos a partir desse label, então, da Pink Floyd Records. E é o seguinte, essa edição, na verdade, toda essa série de 2016 é o que eu mais recomendo se tu quer completar ou ter a discografia do Pink Floyd, porque são remasterizações muito bem feitas. Deixa eu mostrar aqui detalhes, deixa eu ver se dá para mostrar. Elas vêm com esse adesivo, eu geralmente colo dentro aqui, ó. Tem todos os discos, eles vêm com isso aqui na capa, no plástico, externo e tal. E são edições maravilhosas. Eu pelo menos, sempre que eu encontro num preço razoável, eu costumo pegar para completar a discografia do Pink Floyd e tal, porque são edições super caprichadas e remasterizações de extrema qualidade. Essa edição, inclusive, ela vem com vários lances dentro, deixa eu mostrar para vocês aqui, que é super bonita mesmo. Vem com ali um postcard,
Cartão postal aqui do Pink Floyd. Aqui também. Vem pôster gigante, um não, mais de um, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Realmente uma edição super caprichada do Dark Side of the Moon, da edição de 2016. Vem aqui com as pirâmides e tal. Também um pôster da banda, super bonito, que inclusive eu também já comecei a repensar de tirar eles do disco e colocar na parede aqui, se tiver espaço aqui em casa, né? Porque não temos mais muito espaço aqui no Brick do Lúcio Brancato, mas enfim, tá aqui. Queria mostrar então para vocês essa edição do Pink Floyd de 2016, então abrindo aqui a nossa videoteca e a nossa discoteca, por que não? Trazendo então este documentário, então, que revela os bastidores deste álbum super clássico. Então abrimos com um dos maiores clássicos na história da música. Nem tem muito o que dizer para vocês, apenas escutem sempre o Dark Side of the Moon na íntegra de preferência. Então tá aqui o primeiro que eu trago para vocês, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Outro disco que foi contemplado nessa série de documentários de making-off chamada Classic Albums foi outro clássico absoluto. Estamos falando só de clássicos aqui, né? Vocês já sabem. The Who com Who's Next, lançado em agosto de 1971. Esta obra-prima do The Who, que é a contracapa. Capa de novo, acho maravilhosa essa capa. Deixa eu mostrar a edição, a prensagem para vocês aqui, que é uma prensagem especial. Aqui, ó, que sai pela Track Records a partir da Classic Records de 2005, com a prensagem em 200 gramas. A gente está mais habituado aí a ter essas edições especiais em 180 gramas e tal. Esse aqui, 200 gramas de puro peso do The Who, então, álbum super clássico, né, que vem, inclusive... era para ter sido, né? Essa história super tradicional do The Who era para ter sido uma ópera rock, né? Que daria sequência ao que foi feito com o Tommy e tal. O Pete Townshend acabou, enfim, abandonando esse projeto, que inclusive há pouco tempo, em setembro agora de 2023, saiu uma edição especial com vários discos, enfim, já é inclusive um dos meus sonhos de consumo, trazendo a obra completa que se chamaria Lifehouse, né, que o Pete Townshend acabou abandonando e transformando algumas faixas que viraram então o Who's Next, nessa edição então aqui, que é uma prensagem americana de 2005 em 200 gramas e que tem também então, vou mostrar agora aqui para vocês, ó, aqui está o álbum e aqui o documentário, então, também dessa série Classic Albums, que revela, então, também os bastidores. Tem entrevista com todos os integrantes, produtor, engenheiros e tal. É super legal. Bom, cada uma dessas aqui que eu vou trazer são super interessantes. Se você, assim como eu, também é apaixonado ou apaixonada pelos bastidores de gravações, essas séries aqui são super interessantes. Então tá aqui mais um exemplo de álbum que foi muito bem explorado em documentário, trazendo o making of. Então aqui um dos clássicos absolutos do The Who, assim, um dos meus discos prediletos, inclusive, do The Who com Who's Next. E agora vamos direto para os anos 90, trazendo um dos, talvez o que eu considero um dos últimos grandes marcos de mudança na história do rock and roll. Estou trazendo isso aqui, né? Nirvana com o Nevermind, lançado em 1991. Genial com essa capa, que é muito boa também. Aqui a contracapa e a capa, que também sai então pelo Classic Albums, né? Mais um documentário então aqui que também traz todos os lances que você precisa saber das histórias, das gravações, depoimentos de toda a turma, também aquele esquema, abrindo canais na mesa. Gente, essa série é muito boa e existem vários discos, inclusive alguns que tem vários que eu não tenho aqui, nem o DVD e nem os álbuns e tal, mas fica aí para você também poder pesquisar. Então tá aqui, Nirvana com o Nevermind, essa edição aqui, deixa eu trazer para vocês a prensagem aqui, que ela tem um diferencial que eu nem sabia, ó, tá aqui, traz então essa prensagem, é a primeira prensagem brasileira
pela DGC, que é o label, né, do David Geffen, né, David Geffen Company, que sai no Brasil então em 1991, e eu descobri, fazendo a pesquisa aqui para trazer algumas informações para vocês, no Brasil saíram 3 prensagens do Nevermind em LP, 2 em 1991 e ainda uma terceira prensagem em 1992. O que eu descobri, que eu nem sabia, essa aqui, que é a primeira prensagem, virou inclusive um item de colecionador, dos colecionadores de Nirvana e tal, porque é uma prensagem super diferente. Ela tem a diferença aqui, já na contracapa, ela tem essas 2 barras azuis aqui, porque eles tiraram da arte do CD, né, nessa edição brasileira. Depois, nas outras edições, eles corrigem, vem inteiro. E também o encarte é diferente do que vem nas outras edições. Ó, também aqui completinho, com a foto gigante deles aqui. Também informações e ficha técnica. Essa arte gráfica aqui, pelo que eu entendi, só tem nessa primeira prensagem brasileira, o que fez dela, hoje em dia, uma edição muito procurada pelos colecionadores do Nirvana. Então tá aqui algo que eu nem sabia que era isso, essa edição que eu tenho aqui, que virou digamos assim, uma raridade, ou algo muito procurado pelos colecionadores, por isso, por ter essa diferença de contracapa e também no encarte do disco desse álbum super clássico, que, como eu disse, para mim, pelo menos, é uma das últimas revoluções dentro do rock, né, nas últimas décadas aí, né, já faz 30 anos o lançamento. Então tá aqui, super clássico, Nirvana com Nevermind. Para fechar essa primeira parte que eu estou trazendo aqui para vocês, dessa mesma série, né, de lançamentos documentário dos Classic Albums, eu vou abrir uma sessão aqui e trazer um álbum que já apareceu aqui no canal, mas que, enfim, para mostrar mais que existe também esse documentário, falando aqui do segundo álbum do The Band, lançado em 1969, que já apareceu aqui no canal. Se você não assistiu ainda, tem um vídeo que eu falo sobre os 10 discos que eu mais escuto na minha coleção, e é claro que esse álbum, sim ou sim, apareceu lá, mas eu quero mostrar para vocês que também, vejam bem, também existe nessa série, então, dos Classic Albums, também revelando todos os bastidores aqui da gravação desta obra-prima da música de todos os tempos, The Band, com seu segundo álbum. Essa aqui é uma edição britânica de época. Vou mostrar aqui a contracapa, também aqui a parte interna, que traz umas fotos bem bacanas da turma e tal. Clássico absoluto, como eu disse, já apareceu aqui no canal, mas valia trazer novamente para vocês, porque nem eu lembrava que eu tinha. Esse é o caso de um dos DVDs que eu encontrei, que eu nem sabia que eu tinha. Até fui rever depois de muitos anos, porque sim, eu ainda tenho um aparelho de DVD e assisto com alguma frequência alguns DVDs da coleção. Então tá aqui também, mostrar que saiu também nessa série do Classic Albums. E aqui o label, então, original da Capitol britânica, lançado então em 1969, clássico absoluto. Se você não conhece esse álbum, para esse vídeo agora e vai escutar The Band, porque isso aqui é uma obra-prima absoluta. Então tá aí mais um, fechando essa primeira parte dos DVDs do Classic Albums, com eles, a banda, The Band. Agora, saindo dessa série inicial, né, que eu trouxe aí dos DVDs, dos documentários chamados Classic Albums, eu venho com mais um documentário que também revela os bastidores de um álbum super clássico e um álbum que também vale a pena vocês escutarem. Clássico absoluto do Aerosmith, com Pump, lançado em 1989. Adoro essa capa e esse disco também, eu sou muito fã dessa banda. Aqui a contracapa, então tá aqui o álbum e aqui o documentário, então, que traz, já não é mais da mesma série, Classic Albums, né, mas poderia ser, porque ele tem o mesmo tipo de pegada, entrevistas com integrantes, produtores, galera mostrando as faixas e tal, detalhes de cada música, é muito completo isso aqui também, vale a pena. Esse aqui, inclusive, é engraçado, porque esse aqui é outro DVD que eu não lembrava que eu tinha,
E há pouco tempo, sei lá, alguns meses, eu procurei no YouTube, eu queria assistir alguma coisa sobre Aerosmith e achei esse documentário. Então esse aqui é um dos exemplos que pelo menos você também pode garimpar aqui no YouTube, né? Então tá aqui, Pump, álbum super clássico. Essa daqui é a primeira prensagem brasileira. Deixa eu mostrar aqui o label que sai pela Geffen. Isso aqui é a primeira prensagem brasileira, sai ainda uma segunda prensagem em 1993. Essa aqui é a primeira, então, que sai lá em 1989. Na verdade, saem duas, né? Saem duas prensagens em 1989 e mais uma terceira prensagem em 1992 aqui no Brasil, né? O Aerosmith nessa época no auge, né? Esse aqui é um dos álbuns que dá para se dizer que é a retomada da banda e tal, os holofotes, né? O auge da MTV. Essa aqui é a parte interna. Vem aqui também fotinho dos belezas. Clássico absoluto, né? Esse álbum aqui ficou conhecidíssimo principalmente pelo single e videoclipe de Jane's Got a Gun, mas tem, cara, músicas fantásticas aqui. Tem o baladão What It Takes, tem Love in an Elevator, tem The Other Side, enfim, recomendo. Fazia, inclusive, bastante tempo que eu não escutava esse disco e confesso para vocês, é um álbum que envelheceu muito bem. Eu acho que eu até gosto mais dele hoje em dia do que na época. Então, isso aqui é um ótimo exemplo do que eu costumo dizer de álbuns que às vezes ficam melhor com o tempo. Para mim, esse aqui é um dos exemplos. Então, e para saber mais da história deles, tem ainda um documentário super bem feito, então, que traz todos os bastidores da gravação desse álbum de 1989, com essa capa que eu acho maravilhosa. Então tá aqui a Aerosmith com Pump. Tá, mas além desses 5 documentários que eu trouxe aqui para vocês, eu resolvi trazer também no final agora rapidinho para vocês um bonus track do episódio, trazendo 2 documentários de uma banda maravilhosa, porque nos últimos dias é só o que eu tenho escutado e assistido, porque eu tô gravando esse vídeo poucos dias depois do lançamento do novo álbum dos Rolling Stones, Hackney Diamond, e eu tô numa Stones Mania novamente, então eu resolvi trazer também para vocês 2 documentários que também exploram as gravações de algumas obras dos Rolling Stones. O primeiro que eu trago para vocês, para mostrar aqui, clássico absoluto dos Rolling Stones de 1968, Beggar's Banquet, lançado em 1968, com essa capa aqui, que é, na verdade, a capa que era para ter sido a capa original, mas acabou sendo, digamos assim, censurado, negado pela gravadora em 1968, e acaba saindo aquela capa que é tipo um convite de casamento e tal, para o banquete muito doido dos Rolling Stones. Então essa capa aqui acaba não saindo e até atrasa o lançamento do disco. O disco era para ter saído no verão de 1968 e acaba saindo perto de dezembro, porque a banda estava tentando negociar. Nem o label britânico, nem o americano, porque às vezes saía com capas diferentes, tal, que vocês sabem, mas nenhum dos dois aceitou essa capa e ela acaba sendo usada somente a partir dos anos 80, nas novas reedições, e desde então eles têm lançado. E tem o seguinte, este filme documentário aqui do Jean-Luc Godard acompanha, na verdade não são todas as faixas, ele acompanha o processo criativo da Sympathy for the Devil, né, que tem aqui no álbum. Então aqui também de alguma forma mostra os bastidores do surgimento, né, de como a música vai ganhando novas versões e tal, até chegar na versão final. Então é super interessante, apesar de que no meio tem aquelas loucuradas clássicas, né, para quem já conhece os filmes do Godard, tem sempre umas coisas muito doidas e tal, mas é super interessante, super bonito, super bem captado, eles nos estúdios, no Olympic Studios, se eu não me engano, em Londres. Então tá aqui também um super documentário. Deixa eu mostrar rapidinho o label aqui também. Essa aqui é uma prensagem que saiu em 2003, versão europeia, pela Abco, né? Esse label aí do Alan Klein, né? Que edita que eles têm os direitos dos discos da década de 60. Então, se quer saber o processo de criação da música Sympathy for the Devil, que tem aqui no Beggar's Banquet, tá aqui, clássico absoluto do Jean-Luc Godard, trazendo então Rolling Stones com Sympathy for the Devil. Seguindo ainda na Stones Mania,
Outro clássico, né, também, absoluto, né, dos Rolling Stones, Exile on Main Street, de 1972. Essa aqui é uma edição especial que saiu em 2010, na versão europeia. O álbum duplo, super bonito e tal, que tem este documentário que é muito legal, Stones in Exile, que conta todas as histórias das gravações deles na França, depois termina o disco em Los Angeles, enfim. Tá aqui então uma super dica, isso aqui tem também nas plataformas de vídeo, se não me engano, acho que é no Prime ou no HBO, enfim, tem como encontrar isso aqui, é muito legal, então que quer saber todos os detalhes dessa obra-prima para mim, a obra máxima dos Rolling Stones, Exile on Main Street. Temos então o documentário que também foi lançado revelando todos os bastidores, é muito legal, imagens muito bacanas, fotos, entrevistas com toda a galera e tal. Então tá aí, gente, esse rápido bonus track aqui, como eu disse para vocês, eu tô em meio a um furacão Stones, porque desde que lançaram o Rockney Diamonds eu tô nesse lance, acontece seguido isso comigo, de bater uma Stones Mania, e nada melhor do que isso acontecer a partir do lançamento de um novo álbum que em algum momento espero poder trazer aqui no Altos Plays para vocês. Então é isso, gente. Resolvi fazer, digamos, essa brincadeira e esse passeio trazendo algumas dicas de documentários que foram lançados, onde eles exploram, enfim, os bastidores das gravações de álbuns super clássicos na história da música. E como eu disse, né, se tu não tem um DVD ou se tu não tem nenhum aparelho de DVD, ficam aí todos como dicas para vocês também garimparem documentários no YouTube, nas plataformas, onde você achar que é possível encontrar então esses documentários. Então é isso, gente. Um prazer ter mais este episódio aqui com vocês. A gente se encontra em qualquer outro momento aqui no Altos Plays. Até mais.